Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Aqui nós temos conteúdos diários sobre o Flamengo. Então se você é torcedor do Mengão e quer ficar por dentro de todas as notícias e últimas atualizações, peço a vocês que nos ajudem deixando aquele like, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho das notificações, que assim irá nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o time mais amado do Brasil. Estamos trazendo mais um corte para vocês do canal da ESPN Brasil do Grupo Disney. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN. Agora vamos para a análise aqui completa. Clássico decisivo. Sim, eu sou repetitivo. Duas das principais torcidas do futebol brasileiro estarão acompanhando suas respectivas equipes. Uma apenas fará a festa final e nós estaremos aqui de olho acompanhando tudo na nossa programação. Boa! Vamos lá então ver como chegam as equipes para essa primeira decisão da Copa do Brasil. O Flamengo já está em São Paulo. Vamos lá com os nossos repórteres, o Eduardo Afonso e o Mendel Bilovski, trazendo tudo de Flamengo e Corinthians. Corinthians e Flamengo, esse primeiro jogo na Neoquímica Arena. A delegação do Flamengo chegou no fim da tarde desta terça-feira em São Paulo e já está concentrada para a primeira partida da decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians. Na saída no Rio de Janeiro, muita festa. Também torcedores do Flamengo estiveram presentes aqui em São Paulo e recepcionaram a delegação, que vem completa, mesmo com jogadores machucados, Bruno Henrique e Rodrigo Caio, e jogadores que não estão inscritos na Copa do Brasil, Pulgar e Varela. Arturo Vidal também veio com o time do Flamengo. Ele recebeu a notícia da morte do pai dele por uma parada cardiorrespiratória e mesmo assim decidiu estar presente nesta decisão. Bom, o Flamengo treinou nesta terça-feira e o técnico Dorival Júnior colocou em campo o tradicional time titular de Copas do Flamengo. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Esse time joga pela 12ª vez junto. Até agora foram 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota com esses jogadores em campo. Um fato que preocupa o Flamengo são jogadores pendurados para esta primeira partida da decisão contra o Corinthians. Léo Pereira, João Gomes, Everton Ribeiro e Gabigol. São os ingredientes para essa primeira partida da grande decisão da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo. Daqui de Guarulhos, São Paulo, Mendel Bilovski. E os donos da casa, como chegam para essa primeira final? O Eduardo Afonso tem as informações. Fala aí, meu xará Edu Elias, tá tudo bem com você? Muito boa noite a todos que acompanham o Sport Center. Eu volto aqui do Parque São Jorge, da frente da sede social do Corinthians. Afinal de contas, foi uma terça-feira de muita preparação do timão para essa decisão de Copa do Brasil contra o Flamengo. O primeiro jogo será nesta quarta-feira na Arena Neoquímica. E já te adianto, xará, força máxima da torcida também, não só do time, porque a tendência é mais de 46 mil torcedores. Antes do time, vamos acompanhar o que disse Vitor Pereira, as redes sociais do Corinthians, nesta terça-feira, sobre a preparação da equipe e sobre o apoio da torcida. Vamos acompanhar a palavra do técnico corintiano, que pode ganhar nesta Copa do Brasil seu primeiro título no futebol brasileiro. Em primeiro lugar, consciência do que sofremos, do que passamos e do que tivemos que trabalhar para chegar a esta final. Tem todo mundo à disposição, inclusive Cássio. Treinou segunda-feira, treinou nesta terça e foi confirmado recuperado de um problema no pé para a decisão da Copa do Brasil. Com Cássio recuperado, time está pronto. Vai ter o próprio Cássio no gol, Wagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, caras acostumados a muitas finais. Duqueiroz e Fausto Vera, com o Renato Augusto formando o tripé de meio de campo. No ataque, o Gustavo Silva, o Roger Guedes e o atacante, o artilheiro Yuri Alberto. É esse o Corinthians, pronto para a decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo. Jogo que acontece nesta quarta-feira, às 21h45, lá na Arena Neoquímica. E certamente a ESPN vai trazer todos os detalhes antes, durante e depois da partida. Combinado, meu xará? Grande abraço, boa sequência de Sport Center. Combinado, Edu. Muito obrigado. Havia toda essa preocupação da fiel torcida com o Cássio, já não há mais. E também poucas dúvidas, né, Antero? Falava-se de Mateuzinho ou Rodinei. Rodinei deve ser o cara ali na lateral direita do Flamengo.
Lá do outro lado do Corinthians, a possibilidade do Adson jogar, parece que vai ser Gustavo Silva, como os nossos repórteres trouxeram as informações aí. Os times a gente conhece bem, quem deve ir a campo, né, Antero? O Corinthians chega para esse primeiro jogo mais forte do que lá atrás, quando se enfrentaram, por exemplo, na Libertadores, Antero? Equilibrou um pouco a força das equipes, na sua opinião? Olha, bom, primeiro não há novidade nas escalações, sobretudo a do Flamengo. O Flamengo, esse é o time principal do Flamengo, o time titular, aquele que disputa exterior. Olha, se houver alguma surpresa, será do lado alvinegro e não do lado rubro-negro, como você mesmo citou, né? Será que no lugar do Mosquito, o Adson, alguma outra alteração no meio de campo? Não acredito. Na defesa também é uma defesa muito experiente, acostumada, como o Edu falou, a decisões, porém é uma defesa mais lenta, é uma defesa mais pesada e é uma tarefa difícil, por exemplo, né, acompanhar Arrascaeta e, sobretudo, Pedro e Gabigol. Você me pergunta se há mais equilíbrio. Eu diria que é o seguinte, trata-se agora de uma final, claro, naquela também aquelas eram partidas importantes, mas esta é uma final. Se a gente for considerar assim favoritismo, eu diria Flamengo. O Flamengo, hoje eu diria antes da primeira partida, um Flamengo 65%, Corinthians 35%. Por quê? Porque o Flamengo tem um conjunto poderoso, um conjunto que faz muitos gols, é o segundo nesse quesito ao longo da temporada, parece que perde por pouquinha diferença para o Palmeiras. É um time muito bom como visitante, é um time que faz muitos gols em jogadas aéreas, sobretudo com o Pedro, com o próprio Gabigol. Então, por isso, o Flamengo é até mais confiável, mais previsível, isso no bom sentido. Então, o Corinthians menos, embora tenha jogadores experientes, tenha chegado a uma decisão, isso para mim já está no lucro, no Campeonato Brasileiro faz uma campanha muito digna, está brigando até pelo segundo lugar, mas é um time mais imprevisível. Tanto pode ser para o lado bom como para o lado negativo. O importante para o Corinthians é sair bem, sair vivo desta primeira partida. Isso significa o quê? Vencer. O empate pode ser interessante? Pode, desde que tenha força suficiente para segurar o Flamengo na volta e aí a decisão partir para os pênaltis. É um Corinthians que tem hoje também dois jogadores muito bons na frente, o Yuri Alberto, que chegou, se encaixou e ganhou a sua vaga, o Roger Guedes também e o Renato Augusto. Nós falamos de dois trios importantes de cada lado. E muito dependerá da regularidade da defesa. No meio-campo, a marcação, há dois jogadores muito bons nesse quesito, e ver como é que funcionam esses três mais adiantados. Ou o Renato como garçom e Yuri e o Roger mais à frente. O Corinthians, quando o assunto é Neoquímica Arena e Copa do Brasil, vem muito bem, né? Vem vencendo seus jogos, até algumas situações difíceis, como foi contra o Atlético Goianiense, aí fez 3-0 no Fluminense também, muito por causa da força da Fiel, né? E eu imagino numa final como vai estar a química da Neoquímica Arena, vai estar bombando, empurrando o time para cima do Flamengo. E aí, fico imaginando, por exemplo, o Gabigol, que está pendurado, a torcida vai pegar no pé do Gabigol, tentando enervá-lo, né? Tentando que ele leve um cartão amarelo. O Gabigol tem que estar esperto também para chegar na finalíssima, né? Sim, e os outros jogadores também. Mas tem o seguinte, jogadores experientes, costumo dizer, derrubam um pouco o mito da influência de uma torcida num jogo. É evidente que o bom astral, né, aquilo que o torcedor passa para o seu time, anima. Só que, para jogadores experientes, e no caso aí estamos falando do time rival, o Flamengo, não influi tanto. Não influi. Você imagina assim, o Davi Luiz, o Felipe Luiz, o Arrascaeta, que não é tão veterano, mas é bastante rodado, o Everton, o Ribeiro, esses jogadores, o próprio Rodinei, eles sentem, mas não é tanto. Olha, o próprio Gabigol está numa fase assim de amadurecimento,
pessoal e na carreira, até na forma como tem jogado no Flamengo. Para esses jogadores, se a influência da torcida, no caso a torcida do Corinthians, não pesar, aí vai ser complicado para o próprio Corinthians. O Flamengo é um visitante muito incômodo e, por outro lado, o Corinthians é um mandante muito seguro, como você lembrou. Então a gente pode prever o quê? O equilíbrio é o que o torcedor do Corinthians, sobretudo, espera. Equilíbrio nesse primeiro jogo, para ver como se comportarão os dois times na partida de volta. Continuo dizendo, como são 2 jogos, vejo o Flamengo como o favorito. É apenas uma constatação, não é uma verdade irrefutável, não é uma barreira intransponível, mas vai depender muito do que fizerem os dois times nesse primeiro jogo. Muito bom, Antero. Valeu, meu amigo. Vou me despedindo de você por enquanto. Logo mais estaremos juntos aqui no estúdio. E nesta quarta-feira, mais ou menos nesta hora, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, conheceremos saberemos como foi esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil, amigo. Um grande abraço. Também aquele que falta na galeria já recheada de muitos ídolos. É isso, Elton Serra, amigo, multicampeões que ainda não ganharam a Copa do Brasil. Se precisava de uma motivação a mais, tá aí. O fato é que quando a gente repassa aí os dois elencos, a gente vê que tem muita gente que já conquistou muita coisa, mas esse título da Copa do Brasil tem muita importância também para eles. Do tempo passa, né? O curioso é que eu estava nesse título do Dorival pelo Santos, o citado aí, o primeiro título do Neymar foi contra o Vitória, né, em 2010. O Santos levantou a taça no Barradão e o Dorival era o treinador. Mas é interessante a gente olhar do ponto de vista também da experiência desses jogadores que não possuem títulos para disputar uma final, né? O Fábio Santos tem 2 Libertadores. O Fábio Santos tem uma Libertadores com o São Paulo e com o Corinthians. O Gabigol e o Felipe Luiz têm Libertadores com o Flamengo. O Everton Ribeiro, que tem Libertadores, disputou 2 finais de Copa do Brasil com o Coritiba, né? Acabou perdendo as duas finais consecutivas. Então, são jogadores que possuem essa experiência em decisões. Como você falou, acaba sendo motivação também para eles que não possuem títulos, colocar na galeria de troféus um título importante dentro do Brasil, né? Muitos com estaduais, Campeonato Brasileiro, aí saindo das nossas fronteiras, Libertadores, alguns com Mundial, né? O caso do Cássio, do Fábio Santos. Então, são jogadores que possuem aí títulos expressivos e que podem colocar mais um na sua galeria de troféus. Isso só enriquece o jogo, porque quando a gente fala que tem dos dois lados jogadores jovens, João Gomes no Flamengo, Duqueiroz no Corinthians, e aí a gente olhando para o banco de reservas também, opções que devem entrar durante os jogos, você ter esses jogadores acostumados com finais, traz também para o jogo um equilíbrio interessante. Não é aquele jogo nervoso, aquele jogo que talvez descambe para violência, ou de jogadores que tenham medo de atacar o adversário, porque já estão acostumados com esse tipo de atmosfera. Então faz com que o jogo se torne um jogo melhor para quem vai assistir. Então acaba sendo um componente bem interessante para a gente acompanhar nesses 180 minutos, no mínimo, né, de 180 minutos, de uma final de camisas pesadas, de torcidas apaixonadas e grandes e de jogadores acostumados com esse tipo de decisão. E tapar o nariz algumas horas e ir levando, sabe, do jeito que vai. Sábado, por exemplo, o Diego Ribas no sábado, o que foi aquilo, né? Ele perde a bola que gera o gol do Cuiabá, sabe? Mas assim, ele não tem condições, de comprar essa briga. Então. Ele herdou uma bomba. O Flamengo renovou o contrato. Você vê, houve uma declaração, muita gente não lembra disso. Na TNT, o Mauro também conhece. Lá esteve o senhor Felipe Luiz, que é um ótimo jogador, um cara articulado, inteligente, gosto demais do futebol filipense, acho um cara bem diferente. Mas ele deu uma entrevista que ele falou mais ou menos o seguinte: olha, naquela partida, aquilo foi uma final, Flamengo e Inter no Maracanã, 2-1. Rodinei era do Internacional, emprestado, o Inter lá, um milionário colorado, pagou 1 milhão, que era a multa para escalado contra o Flamengo, um devaneio, uma loucura, meu Deus, mas fizeram isso. O Rodinei falhou no gol de empate do Flamengo, depois deu um pisão no Felipe Luiz e foi expulso. O Rodinei disse que ele e o Diego Ribas chegaram a interpelar o árbitro, sugerindo que não expulsasse o Rodinei porque não foi por mal, porque gostam muito do Rodinei.
Meu Deus do céu, onde já se viu? Isso é gravíssimo. Mas como o Flamengo foi campeão, isso passou. Se ele não tivesse sido campeão, acho que ele nem teria coragem de contar essa história. Onde os interesses do clube podem ficar em segundo plano diante da brodagem dos caras? Você vê o nível da... Isso é panela, gente. O nível da panela que domina no Flamengo. O Rodinei é meio que o animador da turma, é um cara bem-humorado, brincalhão e tal, o Rodilindo. Mas tem ele, Felipe Luiz, o Diego Alves, o Diego Ribas, tinha o Arão, já foi. Então, assim, o Paulo Souza, quando chegou, falaram, pega essa panela e a panela devorou ele. Por quê? Porque quem contratou, não estou dizendo que o Paulo Souza não cometeu erros, mas ele foi chamado para fazer uma faxina. Na hora, tiraram o material de limpeza, tirou tudo, não deixaram faxinar nada. Falaram, rua para você. E demitiram o cara. Quando o Dorival chegou, ele pensou, peraí, se eu fizer algo parecido... Tô frito. Primeira coisa que ele fez, ele fechou com os caras, e isso é uma gestão que ele vai ter que fazer até o final do ano. Porque no ano que vem, se ele ficar pro Flamengo ano que vem, se ele for campeão especialmente, ele não vai ter mais o Diego Alves, que ele já teve problema em 2018, e ele conseguiu administrar dessa vez. Não vai ter o Diego Ribas, não vai ter mais o Arão, possivelmente não vai ter mais o Felipe Luiz, não sei se vai continuar. E outros que são, de repente, influenciados por esses caciques do elenco. Isso é muito relevante no futebol. Ele teve, acho que é uma certa habilidade. O Diego Ribas... Os grandes méritos do Dorival Júnior foi exatamente essa gestão. E você vai levando, porque você não tem como. Você vê o caso do Diego Alves. O Diego Alves, no meio do ano, ele poderia ter saído para algum clube tudo. Ele ficou lá. Ele está no elenco. Ele não joga, ele fica no banco, ficou um tempão machucado, mas está no elenco. Será que ele está feliz? Como é que funciona? Teve problema com o Dorival em 2018. Teve problema esse ano com o Paulo Souza. Você tem um jogador ali, ele está ali no grupo. Então ele vai ter que ir levando até o final. O caso do Diego Ribas, acho que cabe mais agora ao próprio Diego Ribas. O que ele fez? Ele pegou uma bola na frente da área, ao invés de fazer um passe, de tocar para o lado, ele tentou conduzir. Foi desarmado, o Flamengo tomou o gol. A torcida ficou furiosa. Ele não tem mais condições de jogar futebol no nível que o Flamengo pretende praticar. É isso. Ele foi um ótimo jogador, acho que ele está na história do clube. Aí é uma questão até do cara... Isso é a minha opinião, tá? Eu não sou amigo dele, sou jornalista, não conheço o Diego, mas se eu fosse amigo, eu falo, cara, para. Ou então vai jogar, sei lá, nos Estados Unidos, Oriente Médio, algum lugar onde tem um futebol mais maneirinho e tal. Aqui não vai dar, cara. Mas você acha que é aceitável o Dorival colocar ele por esse medo? Ou também não é uma falta de pulso? Pô, calma aí. Tá no grupo, é um líder, mas fica no banco. Eu acho péssimo isso. Mas eu acho que ele não tem opção. Entendeu? Eu acho péssimo, mas acho que ele não tem opção. É mais ou menos como você, na política, ter que fazer alguns acordos com com partidos. Porque você precisa dos votos daqueles... Não é o ideal, mas você precisa, às vezes... É isso. O Flamengo tem um centrão. Então você tem que administrar isso aí. Não dá para chegar e falar assim, olha, eu vou barrar o Diego, não joga mais. Quais efeitos... Gente, o Diego chegou ao ponto de, numa entrevista que um repórter, Fernê Casagrande, do jornal O Dia e do SBT, ia fazer com o Thiago Maia. Isso está gravado, né? Numa sala lá de coletiva lá, então uma entrevista exclusiva, agendada pelo pessoal da comunicação do clube, pelos profissionais do clube. O Diego Ribas entrou nessa sala perante várias testemunhas. Esse vídeo depois viralizou, quer dizer, ele passou para alguém, ironizando o repórter.